Sua bênção, Dom Paulo, bem-vindo aos microfones da Rádio Olinda. Bom dia, Ivanildo. Deus o abençoe, abençoe a todos aqueles que fazem a Rádio Olinda. É uma alegria para a gente acolher o senhor nessa primeira entrevista. Lembrando que eu também estou de casa, a gente entra também por isso. E se houver alguma falha na nossa comunicação, Dom Paulo, é porque eu estou nessa conexão também. O senhor certamente é em Garanhuns. Como é que o senhor recebeu essa notícia? A gente sabe que tem toda a realidade do segredo pontifício, mas como é que está o coração do bispo de Garanhuns, nomeado arcebispo de Olinda e Recife? Olha, Ivanildo, desde o dia 22 de maio eu estou sabendo da notícia. Dia de Santa Rita de Cássia. Nossa! Uma santa pela qual eu tenho devoção especial. E primeiro é difícil a gente guardar no coração este tempo todo, esta novidade tão forte, tão bela e que revira completamente a vida da gente. Eu acolho como um homem de igreja que sou. Acolho como o pedido do Santo Padre, é o pedido da igreja, é o pedido do Espírito Santo. Eu acredito plenamente nisso. E com essa obediência eclesial, acolho o pedido do Papa e respondo com generosidade. Com muita gratidão pelos 8 anos que vivo aqui na Diocese de Garanhuns e, ao mesmo tempo, com expectativas, com esperanças, com o coração apertado, né? Uma arquidiocese histórica como a Arquidiocese de Olinda e Recife. Então, desde 1676 que existe a Diocese de Olinda e depois passou a ser a Arquidiocese de Olinda e Recife. Mais de 4 milhões de habitantes, com toda a complexidade das realidades urbanas, das periferias, das grandes cidades. Então, de fato, é com muita alegria e entusiasmo, nesse espírito de sinodalidade que marca o pontificado do Papa Francisco, mas também, sobretudo, com humildade, confiando na graça e na misericórdia de Deus e confiando nos irmãos e irmãs com as quais eu vou trabalhar a partir destes próximos dias como arcebispo de Olinda e Recife. Dom Paulo, esse ano Deus quis contar muito com o senhor, né? Porque além dessa ação agora, que a gente está conversando sobre o assunto, durante a 60ª Assembleia Geral da CNBB, em abril, o senhor foi eleito segundo vice-presidente da CNBB para esse quadriênio até 2027. Diante dessas responsabilidades, como é que o senhor analisa, como é que o senhor vê essa escolha de Deus para o seu serviço durante esse tempo? Vejo exatamente como eleição, do ponto de vista bíblico. Muitas pessoas não entendem o significado da palavra eleição na Bíblia. Deus escolheu um povo, Deus escolhe Abraão, Deus escolhe Isaac, Deus escolhe Jacó, Deus escolhe Moisés, Deus vai escolhendo, elegendo. Mas eleição na Bíblia não significa privilégio. Isso. Eleição na Bíblia significa missão, responsabilidade. Colocar-se na dinâmica de Deus para servi-lo na vida concreta do seu povo. E quando Jesus fala sobre o poder, ele fala do poder enquanto serviço. Então, o arcebispo de Olinda e Recife, é claro que tem um poder, mas é o poder da cruz. É o poder de servir, é o poder de doar a vida, é o poder de tornar-se último para ser o primeiro que serve. Essa é a lógica do poder, essa é a lógica da eleição, essa é a lógica do serviço que a palavra de Deus nos oferece. É nessa perspectiva que eu me coloco. Que coisa boa, Dom Paulo. O senhor está saindo de uma diocese, onde o senhor falou que está há 8 anos. Quantas paróquias tem a Diocese de Garanhuns, Dom Paulo? A Diocese de Garanhuns é composta por 26 municípios, são 39 paróquias, e nós somos aproximadamente 700 mil habitantes. Veja que 700 mil habitantes é somente a população de Jaboatão dos Guararapes. Isso mesmo, o senhor agora vem para uma arquidiocese com pelo menos mais de 150 paróquias, com os municípios juntando aqui, a gente dá quase 5 milhões de habitantes, mais de 4 milhões de habitantes, toda a área arquidiocesana.
E, de repente, já lanço uma pergunta para o senhor aqui. A gente está numa situação, a gente está sentindo essa situação de polarização em todos os âmbitos, e não falo somente no aspecto político, a gente fala também no aspecto religioso. Como o coração de Dom Paulo Jackson olha para essa realidade e que respostas o senhor tem aí para nos ajudar a apaziguar essa realidade que também acontece não somente na esfera política, mas na esfera dentro do contexto arquidiocesano? Eu não sei se você acompanhou a minha entrevista depois que fui eleito segundo vice-presidente da Sim, CNBB, senhor. mas a primeira palavra que eu disse foi reconciliação. Então, infelizmente, na última campanha eleitoral houve esta polarização e também, ultimamente, nesses últimos 10 anos, houve uma certa, 10 anos, um pouco mais, uma hermenêutica, uma interpretação de ruptura, por exemplo, entre o Papa Francisco e o Papa Bento XVI. Isso é uma estupidez sem tamanho. O Papa Bento XVI deixou um legado imenso e belo para a Igreja, não somente por ser um grande teólogo, mas como pastor propriamente dito, como Papa, como Pontífice. E, ao mesmo tempo, o legado de Francisco é algo gigantesco e maravilhoso. Então, a Igreja vai vivendo de certos ciclos e estes ritmos que o Espírito Santo vai propondo para nós são profundamente pedagógicos e educativos. E nós temos que colher aquilo que é de melhor em cada um destes que o Espírito Santo escolhe e elege. Guardamos a contribuição do Papa Bento, guardamos a contribuição do Papa Francisco, e aqui nós vamos encontrando aquilo que é a catolicidade. O que é que caracteriza o ser católico? É a unidade, é a comunhão. São João Crisóstomo dizia uma frase tão bonita, ele não utilizava o adjetivo, ele não dizia a igreja é sinodal, não, ele utilizava o substantivo, ele dizia a igreja é sínodo. Então a igreja é sínodo, a igreja é caminhar juntos na luz do Espírito. E aí os dons, as aptidões, os valores pessoais que cada um de nós tem, estes dons são dons do Espírito para a edificação da igreja, para a edificação da comunidade. O importante é que não sejam enterrados e sejam colocados todos para a edificação da comunidade eclesial. Então eu me coloco numa posição verdadeiramente de sinodalidade, de diálogo. Obviamente há algumas posturas, alguns elementos que são pontos firmes. Por exemplo, do ponto de vista político, uma coisa é a reconciliação. Aconteceram situações muito graves no período eleitoral, famílias ficaram fraturadas, feridas, machucadas, comunidades eclesiais, grupos de amigos se desfizeram. Então, o que significa reconciliação? Nós não podemos flertar com aquilo que é crime. Aquilo que é crime, vai ser tratado segundo as leis, o Código Penal brasileiro, etc. Mas a reconciliação de pessoas que se feriram, se machucaram, isso é o cerne do Evangelho, é o coração do Evangelho. São Paulo, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5º, trata exatamente da reconciliação. Nós somos embaixadores da reconciliação por excelência. Então eu conclamo a arquidiocese e os sacerdotes a vivermos esse bonito momento de reconciliação interna, de caminharmos juntos como sínodo, igreja sínodo, caminharmos juntos com o mesmo e único objetivo, que é evangelizar, é apresentar Jesus Cristo ao mundo, é propor o querigma como elemento fundamental que dialoga com as realidades, dialoga com a cultura, dialoga com as comunidades, e cada momento histórico tem as suas peculiaridades. Mas quando o Evangelho de Jesus Cristo, na força do Espírito, dialoga com estas realidades, daí muita coisa bonita vai surgir. E eu creio que a Arquidiocese de Olinda e Recife tem não somente o legado histórico,
juntamente com o Rio de Janeiro, Olinda e Recife é a segunda diocese do país. Então, Salvador, depois de Salvador, nasce a diocese de Olinda e a diocese do Rio de Janeiro no mesmo ano, em 1676. Então, percebam, a segunda ou a terceira diocese mais antiga do país é, ao mesmo tempo, jovem. E o que é que possibilita isso? O Espírito Santo. O Espírito Santo não deixa a gente esclerosar, não deixa a gente enferrujar, e vai sempre na sua jovialidade, renovando a igreja, renovando as pessoas, para que o Evangelho possa enculturar-se e dialogar com as novas realidades. Então, reconciliação, sinodalidade, caminhar juntos, colocar os dons e valores a serviço de Cristo, a serviço da evangelização, a serviço daquilo que está propondo o Papa Francisco para a igreja no mundo todo. Sobretudo com a retomada dos elementos fundamentais do Concílio Vaticano II. Que coisa tão boa, Dom Paulo, escutar isso do senhor já aqui nessa entrevista. O senhor já acaba dando diretrizes para nós, enquanto membros desse rebanho que o senhor deve assumirá. E eu já lhe pergunto, já existe uma data para a posse ou isso ainda vai ser tratado? Já existe alguns trâmites dessa realidade, Dom Paulo? Como primeira ideia, nós pensamos para o dia 13 de agosto. Então, 13 de agosto é um domingo. Essa é a primeira conversa com Dom Fernando Saburido. Então, seria mais ou menos pelas 4 horas da tarde, no domingo, dia 13 de agosto. Eu permaneço aqui em Garanhuns até o dia 2 de agosto. No dia 2 de agosto, eu vou ordenar 6 novos padres para a Diocese de Garanhuns. Isso já estava planejado antes mesmo de eu ser comunicado da nomeação. Então, dia 2 eu celebro a ordenação dos 6 novos presbíteros para a Diocese de Garanhuns. Tem aí uma semana para rezar um pouquinho e repousar. Vou fazer um retiro naquela semana entre 2 e o dia 13. Quero me recolher um pouquinho para rezar um pouco e para me preparar espiritualmente para essa grande missão que o Espírito Santo me confia. E aí, 13 de agosto, no domingo, provavelmente à tarde, nós estávamos pensando que essa data fosse razoável para a posse. Mas isso aí ainda vamos confirmar. Claro, com certeza. E para encerrar a nossa entrevista, Dom Paulo, eu sei que sua vida hoje não está fácil, mas olha, uma outra pergunta importante. Estamos vivendo no Brasil, queira ou não, um número de evasão muito grande, uma evasão grande de pessoas que se dizem católicas, mas que não vivem a fé. E depois da pandemia, principalmente, a gente está testemunhando arrefecimento na participação de pessoas na igreja. Eu não vou dizer de fiéis, mas de pessoas na igreja. O que tem no coração de Dom Paulo Jackson para essa realidade? O senhor tem pensado nisso? Isso também é um reflexo da tese onde o senhor está atualmente? Ou isso é algo que o senhor não tem contemplado aí na sua realidade diocesana de Garanhuns? Ô Ivanildo, eu acho que a realidade é um pouco mesclada, é um pouco mais complexa do que o que a gente pensa. Entendi. Aqui em Garanhuns, eu percebo realidades variadas. Eu percebo que há realmente situações em que a perda de fiéis é bastante evidente. Nesse sentido, será muito importante o resultado do censo que ora se realiza. Dentro em breve teremos os resultados do censo que serão base para estratégias de evangelização, etc. Mas existem realidades dentro das mesmas dioceses, paróquias ou comunidades que estão, de fato, bastante vivas e, inclusive, renascendo. Eu tenho realidades aqui em Garanhuns de muitas conversões de cristãos evangélicos que, ora, antigamente eram católicos e que estão retornando ao seio da comunidade católica. Eu tenho vários exemplos bonitos de paróquias que estão renascendo. Parece-me que tem muito a ver com o testemunho querigmático, com o trabalho missionário,
com o testemunho não somente dos sacerdotes, dos bispos, mas sobretudo dos leigos e leigas, nesse trabalho bonito de fermentar os ambientes. Que coisa boa. Eu acho que aqui está um grande caminho a ser seguido. Fermentar os ambientes com o Evangelho e dar testemunho da alegria de ser católico, da identidade católica. Temos um longo caminho pela frente e certamente será belo e desafiador. E como diria Dom Helder, quando os problemas são gigantescos, os desafios se tornam muito mais apaixonantes. Dom Paulo, muito obrigado. Eu gostaria que o senhor também agora se dirigisse aos membros, os pastores, mas também o rebanho da Arquidiocese de Olinda e Recife, os sacerdotes e o povo de Deus. A sua palavra, já temos um vídeo que o senhor gravou, mas a sua palavra inicial e a sua bênção para a gente fechar essa entrevista, Dom Paulo. Fique à vontade. Pois não. Primeiro, um grande abraço a todos os irmãos presbíteros, diáconos, membros do Colégio de Consultores da Arquidiocese de Olinda e Recife, mas de modo especialíssimo a Dom Fernando Saburido e a Dom Limacê. Depois, no território da Arquidiocese de Olinda e Recife, há vários bispos eméritos, ainda com saúde, com jovialidade, e estes irmãos contribuem imensamente com a ação evangelizadora na Arquidiocese. Quero contar com cada um deles, todos os irmãos bispos eméritos que aí estão. Meu abraço e a minha bênção especial aos leigos e leigas que testemunham no cotidiano de suas existências, nos ambientes, fermentando com o Evangelho cada ambiente. Estes irmãos leigos e leigas são presença viva do Evangelho. Então, a minha bênção, o meu abraço, conto desde já com as minhas orações. A Arquidiocese de Olinda e Recife é a minha esposa amada e prometo amá-la com todas as minhas forças e dedicar a minha vida, dedicar a minha existência, os meus valores, dedicar as minhas aptidões, a minha criatividade, na força e na luz do Espírito Santo, para amar e servir essa querida porção do povo de Deus. Bênçãos de Deus sobre todos vocês. Meu grande abraço. Contem sempre com as minhas orações. Deus os abençoe, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém. Desde já, seja muito bem-vindo. E a Rádio Olinda será também a sua porta-voz em todos os momentos que o senhor precisar. Essa rádio que tem a missão de estar ao lado da Arquidiocese. Bom dia para o senhor e muito obrigado, Dom Paulo. Bom dia, Ivanildo. Muito obrigado a vocês, a você e a todos que fazem a Rádio Olinda, especialmente aqueles que nos escutam. Grande abraço.